o psicopata ele tem uma tendência a falar mentira e não se sentir constrangido ou culpado quando essa mentira ela é pega. Esse charme superficial, que é aquele puxa-saquismo barato, então uma tendência sedutora de elogiar demais, de agradar demais, numa tendência de manipular as outras pessoas. A ausência de culpa ou remorso na tomada de decisão. Se a gente vê grandes casos na mídia, vocês vão perceber que raríssimos são os casos da pessoa que vai falar que ela de fato fez algo de errado. A maioria vai falar exatamente o contrário. Eu não arrependo de nada do que eu fiz, ou eu sou uma vítima da sociedade, ou o que eu fiz foi justificado. Ou seja, não existe uma implicação, uma culpa, um remorso. Outros pontos que também são importantes. Entender a história de vida dessa pessoa. Então, crianças, adolescentes que podem futuramente serem diagnosticados como psicopatas. Histórico de crueldade com animais, bullying de uma maneira mais distorcida do que é esperado entre crianças. Então, uma perversão ali entre crianças, entre transgressão de regras e tudo mais, são as características que eu me preocuparia de forma mais importante. Agora, falando sobre tratamento. Existem duas questões que a gente tem que modular aqui na parte de tratamento. Primeiro, não existe um tratamento curativo, existem reduções ou lapidações de características que socialmente não são desejadas e que podem colocar as pessoas em risco. Dentro disso, existem programas específicos baseados na TCC para treinamento de habilidades pró-sociais. Isso seria o padrão ouro e que deveria ser desenvolvido o quanto mais precoce possível. Então, a gente nem esperaria um diagnóstico de psicopatia. Idealmente, a gente faria isso ainda na infância ou, se for um diagnóstico tardio, na vida adulta. Do ponto de vista medicamentoso, o que existe maior eficácia é no sentido de controlar comportamentos como desregulação emocional e impulsividade. Então, existem alguns estudos que apontam, por exemplo, que o uso de estabilizador de humor, antipsicótico e, em alguns casos, antidepressivos, poderia atenuar alguns daqueles sintomas, que é basicamente a mesma explicação que a gente daria, coincidentemente ou não, para outros transtornos de personalidade, como o borderline. Se eu for ler, por exemplo, sobre borderline, não existe um remédio para transtorno de personalidade. Mas se aquela pessoa tem uma desregulação emocional muito intensa, talvez, aliado à terapia, eu possa recorrer a alguma medicação, mas com um tamanho de efeito bem menor.